Diante de uma situação em que se verifica que um servidor público praticou uma infração funcional sujeita à pena de demissão, a autoridade administrativa competente para aplicar essa pena pode substituir essa pena por uma outra punição disciplinar? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifon dessa semana. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que, uma vez praticada uma infração funcional em que o servidor que cometeu o ilícito administrativo for submetido à pena de demissão do serviço público, a autoridade administrativa competente para aplicar essa pena não tem discricionariedade para levar em conta princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, considerar a vida pregressa desse servidor público junto ao próprio órgão no qual desempenha suas atribuições para substituir a pena de demissão prevista na legislação que rege a carreira por uma outra punição, como, por exemplo, a suspensão, a advertência e outras sanções administrativas admitidas. De acordo com o entendimento do STJ, que hoje está consagrado na súmula 650, editada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, se ao praticar uma infração disciplinar, após o regular processo administrativo, no qual foi assegurada ampla defesa ou contraditório para o servidor público, restar comprovado que a infração disciplinar praticada admite a pena de demissão, a aplicação da demissão é um ato vinculado da autoridade competente. Essa autoridade competente não pode substituir, com base em qualquer princípio que seja evocado, a aplicação da sanção disciplinar de demissão por uma outra sanção disciplinar. É obrigatório aplicar a pena administrativa de demissão se o ato praticado pelo servidor público for passível de sanção disciplinar por meio da aplicação dessa pena de demissão. De acordo com o entendimento do STJ, não há discricionariedade na aplicação da pena de demissão. Uma vez configurado a prática do ato que constitui infração disciplinar sujeita à pena de demissão, a autoridade competente deverá, ao final do processo administrativo disciplinar, aplicar essa sanção. Justamente porque deve-se proteger o interesse da sociedade, o interesse público. Se um servidor público, ao cometer infração disciplinar, cometer uma infração gravíssima, que admite, segundo a legislação que rege a carreira respectiva, a pena de demissão, ele tem que ser demitido. Ele não pode continuar nos quadros da administração pública, já que é preciso tutelar o interesse da coletividade, o interesse público. Não há, portanto, discricionariedade por parte da autoridade competente em aplicar ou não a pena disciplinar de demissão. Ela tem que ser aplicada se, porventura, o servidor praticar um ato que o estatuto respectivo estabelece que deve ser punido com a sanção disciplinar de demissão, como é o caso, por exemplo, na Lei 8.112 de 90, da prática de atos de improbidade administrativa, do acúmulo ilegal de cargos e empregos de funções públicas remunerados e outras hipóteses previstas na legislação em questão. Eu agradeço a audiência de vocês, lembro que nossos podcasts são publicações semanais que trazem conteúdo atualizado de interesse da administração pública, de agentes públicos, sejam eles servidores, empregados públicos ou contratados pela administração pública, e também de toda a sociedade brasileira que vive em municípios, que precisa de serviços públicos prestados pelos estados, pela União, enfim, que tem interesse em temas de gestão pública. Para você continuar recebendo as nossas publicações de forma instantânea, peço, se você ainda não fez isso, para ativar as notificações do nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, como é o caso do Spotify, Deezer, porque os podcasts serão sempre publicados. Você sempre vai ser comunicado também de que tem um novo conteúdo para você se inteirar. Por fim, eu te convido a conhecer o EAD Grifon, que é o setor específico aqui da Grifon, que tem uma série de cursos de capacitação voltados em atender demandas da administração pública brasileira. Você pode conhecer os cursos, se matricular neles por meio do endereço que aparece na tela, realizar as atividades lá propostas e, ao final, receber um certificado da Grifon. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá!